Minha filha me mandou me esconder debaixo da cama, logo após eu ter dado à luz. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. 4 da manhã, na sala de parto número 3 do Hospital São Lucas, Ana estava deitada na cama, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados de dor. Ela tinha acabado de dar à luz havia menos de 5 minutos. O lençol branco sob seu corpo já estava encharcado de sangue, vermelho escuro, espalhado como um pesadelo. A porta da sala mal havia se fechado quando uma pequena silhueta invadiu o lugar. Mariana. A menina de 10 anos, com cabelos cacheados e desgrenhados, usava um moletom fino, o rosto em choque absoluto. Seus olhos castanhos brilhavam de puro terror. Mãe! Você precisa fugir! Mariana sussurrou em desespero, com as mãos trêmulas puxando o cobertor de Ana. O que foi, filha? Ana arfava, sem entender o que estava acontecendo, o corpo ainda tremendo após o parto brutal. Ele chegou. Eu ouvi a voz dele no corredor: você precisa fugir, rápido. Ana despertou de imediato, como se seu cérebro tivesse levado um choque. Ele, a única palavra capaz de tirá-la do estado de exaustão para um alerta absoluto. Ela cerrou os dentes, forçou-se a sentar, mesmo com a dor lancinante em seu ventre fazendo as lágrimas escorrerem. O sangue ainda fluía. Tem certeza? Eu ouvi. Ele disse seu nome na recepção e disse que tinha documentos legais. Eu me escondi no banheiro, ele não me viu. Ana olhou ao redor da sala. Não havia porta auxiliar. Nenhuma rota de fuga. Só havia um lugar debaixo da cama. Me ajuda a descer. Ela sibilou. Mariana assentiu e, desajeitada, tentou segurar a mãe com as duas mãos. Nunca tinha visto tanto sangue na vida. Ana praticamente rastejou até o chão, arrastando o corpo como um animal ferido. Ela mordeu os lábios até sangrar para não soltar um grito. Mãe! Mariana sussurrava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana puxou o lençol da cama até cobrir a lateral, escondendo-se completamente. Só restou o silêncio. Passos ecoaram no corredor. Muito lentos. Muito rítmicos. Cada passo como uma marretada no coração. Não pode ser. Ele não pode ter encontrado este lugar. Ana repetia mentalmente como um mantra. Mas o medo não recuava. A porta se abriu. Bom dia, Mariana. A voz masculina soou suave, grave, como a de um pai amoroso visitando a filha ao amanhecer. Mas para Mariana, era a voz do inferno. Eu não sei quem é o senhor. Não sabe mesmo? O homem deu uma risadinha. Seus passos ecoaram no chão de cerâmica. Mas eu me lembro bem de você. Mariana, minha filhinha querida. O senhor está confundindo com outra pessoa. Mariana engoliu em seco, apertando o canto da cama. Você aprendeu a mentir bem rápido. Igual a sua mãe. Debaixo da cama, Ana rangia os dentes. Ela podia sentir os pés dele circulando ao redor. Cada passo mais perto. Onde está sua mãe? Ouvi dizer que ela acabou de ter um bebê. Mariana não respondeu. As lágrimas já rolavam pelas bochechas. Ele se agachou até ficar na altura dos olhos dela. Sabe, eu senti tanta falta de vocês duas. Nós três éramos uma família maravilhosa. Apesar da sua mãe não saber se comportar. Ela não é sua esposa. Ela se divorciou. O senhor não tem direito de estar aqui. Silêncio. Um intervalo perigoso. Depois ele deu uma risada baixa, como se tivesse ouvido uma piada boa. Você é uma gracinha. Mas não pense que papelada de tribunal me impede. Eu já estou aqui, não é? Mariana virou o rosto. Você ama seu irmãozinho? Porque vai conhecê-lo em breve. Os passos voltaram a soar. Ele saiu do quarto, tão silencioso quanto entrou. Ana ainda não ousava respirar fundo. A dor em seu ventre a fazia quase desmaiar, mas ela se agarrava à única ideia: silêncio.
Silêncio ou morte. 3 minutos depois, os passos cessaram. Mariana se deixou cair no chão, os joelhos trêmulos. Ela puxou devagar o lençol da cama. Mãe, e já passou, e ele foi embora. Ana rastejou para fora debaixo da cama. O avental hospitalar coberto de sangue, o rosto lívido. Abraçou a filha, os lábios tremendo. Você foi incrível e muito corajosa. Mariana desabou em pranto, agarrando-se à mãe como se, ao soltá-la, ela desapareceria. Mãe, e eu tive tanto medo. Ana acariciou seus cabelos, embora suas mãos tremessem descontroladamente. Eu também, filha. 1 hora antes disso. Na recepção do hospital, um homem alto, de terno azul marinho, cabelo penteado com cuidado, entregou um documento. Sua voz era suave, mas exalava autoridade. Meu nome é Carlos Santos. Estes são os documentos que comprovam que sou o pai legal do bebê recém-nascido, filho de Ana Moraes. A recepcionista Isabel lançou um olhar para o prontuário. O senhor trouxe os documentos completos? Estão aqui. Teste de DNA, cópia da certidão de nascimento provisória, ordem judicial. Ele sorriu. Isabel verificou tudo parecia estar em ordem. Não havia motivo para duvidar. Ainda assim, algo lhe deu arrepios. O senhor quer visitar algum familiar? Só quero ver meu filho. A mãe acabou de dar à luz, não quero incomodá-la. Certo, e então, vou mostrar o caminho. Mariana, que acabará de sair do banheiro, congelou atrás da porta. Ela viu Carlos. Viu aquele olhar familiar. Embora ele tivesse raspado a barba, mudado o corte de cabelo, e ela jamais esqueceria aquele rosto. O rosto das trevas. Ela correu. Correu como nunca antes, de volta à sala de parto. Mãe, e agora? Mariana sussurrou, quando tudo se acalmou. Temos que sair daqui. Agora mesmo. Mas a senhora acabou de dar à luz. Ana mordeu os lábios, os olhos se fecharam de dor. Ela estava exausta. O corpo gelado. Você precisa falar com o médico. Dizer que alguém está tentando roubar o bebê. Contar tudo. Eles não vão acreditar, mãe. Eles não viram nada. Ana olhou para a filha. Os olhos ainda cheios de medo. Mas havia algo mais ali dentro. Força. Então temos que dar um jeito. Ninguém vai nos ajudar. Ela disse. Você precisa ser mais esperta que ele. Porque ele vai voltar. E da próxima vez, eu não sei se vou sobreviver. No corredor, Carlos parou diante da porta da enfermaria. Maria? Ele chamou. Uma enfermeira de meia-idade saiu. O olhar hesitante. Aqui estão os documentos. Vim buscar meu filho. Conforme o combinado. Maria lançou um olhar rápido para os papéis, e assentiu. Sala dos recém-nascidos, à esquerda. Vou preparar o bebê. Mas seja rápido. Carlos sorriu. Em seus olhos, não havia amor de pai, apenas o brilho de um predador que está prestes a tocar novamente na presa que pensava ter escapado. Ana continuava imóvel na cama hospitalar, o corpo exausto, o olhar vazio fixo no teto. Na mente dela, ainda ecoava a voz de Carlos, sabe, eu senti tanta falta de vocês duas. Uma frase como uma garra cravada na memória. Ela sabia que ele voltaria. A única questão era, quando? Mariana dormia sentada na cadeira de plástico ao lado da cama, a cabeça apoiada no braço, esgotada de tanto medo. Apesar de ter apenas 10 anos, o olhar da menina já carregava o peso de quem viu demais. Você não deveria ter visto nada disso. Ana murmurou com os olhos fechados. 2 lágrimas escorreram, sem controle. 3 anos antes. A casa de 2 andares no subúrbio de Campinas parecia tranquila à vista de fora. Paredes brancas, telhado vermelho, um pé de limão no quintal. As pessoas chamavam de a casa do advogado Santos, onde o marido exemplar vivia com a bela esposa e a adorável filha.
Só Ana conhecia a verdade lá dentro. A porta do porão se abria como o portão do inferno. Lá embaixo, não havia luz. Nem vozes. Apenas Ana, com as mãos amarradas com fio elétrico, a boca amordaçada com um pano, encolhida num canto frio da parede. Passos desciam as escadas. Ele voltava. Você acha que ficar chorando o dia inteiro vai fazer eu te perdoar? Carlos ria, com uma taça de vinho na mão. Se tivesse sido obediente, nada disso estaria acontecendo. Mas não. Você tentou fugir. Falou mal de mim para advogados. Quis levar a Mariana embora. Ele se sentou numa cadeira de madeira, suspirando como um pai decepcionado. Você me força a fazer coisas ruins. A coisa ruim de que Carlos falava não era só socos, empurrões, ou deixá-la amarrada por horas sem água. Era também a tortura psicológica de forçá-la a ouvir histórias sobre esposas desobedientes e o preço que pagaram. Você sabe que eu posso tirar sua filha de você a hora que quiser, não sabe? Ana não respondeu. Ela havia aprendido a não reagir. Ele odiava quando ela retrucava, mas odiava ainda mais quando ela se calava. Não havia jeito certo. No mundo de Carlos, todas as regras eram impostas por ele, e todas as punições pareciam justificáveis. Um dia, Ana arriscou. Pediu a uma enfermeira que fazia plantão extra no Hospital Psiquiátrico Inês Martins para entregar uma pequena carta escondida entre os remédios a Raul, um velho amigo que já havia sido colega advogado de Carlos. Só havia uma linha: e se eu morrer, não foi acidente. 3 dias depois, Inês desapareceu. Seu corpo foi encontrado aos pés de uma ponte em época de chuvas. A conclusão: escorregou por causa da pista molhada. Ana sabia que não foi coincidência. Carlos sabia de tudo. Depois desse episódio, ele não a trancou mais. Soltou-a do porão, mas cortou todo e qualquer contato com o mundo exterior. Sem telefone, sem computador, sem amigos. Apenas Mariana era sua única ponte com a esperança. Mamãe, por que você está chorando? Mariana, então com apenas 7 anos, perguntou ao ver a mãe tremendo no banheiro. Mamãe está com dor de cabeça. Foi o papai? Não, seu pai só está um pouco cansado. Martina ficou em silêncio, mas seu olhar já compreendia. Numa noite de inverno, enquanto Carlos estava em viagem de negócios para Curitiba, Ana puxou o armário de pratos e pegou um antigo documento de identidade, o passaporte, e algum dinheiro em espécie que havia escondido atrás da gaveta há muito tempo. Acordou Mariana e sussurrou. Nós vamos embora. Pra onde? Pra um lugar onde ninguém vai nos encontrar. Elas fugiram em um ônibus noturno em direção a São Paulo. O frio cortava a pele. Ana tirou o próprio casaco para cobrir a filha, ficando apenas com uma blusa de lã fina. Ela tremia, mas seus olhos brilhavam pela primeira vez em anos, via as luzes da rua sem sentir medo. Depois da fuga, Ana passou a se chamar Ana Silva. Usou documentos falsos fornecidos por um conhecido de Raul, que trabalhava no sistema judiciário pelo preço de R$ 3.000, quase todo o dinheiro que ela tinha. Mariana também ganhou uma nova certidão de nascimento. Mudarão-se para um apartamento apertado na região da Vila Madalena. Ela não ousava usar redes sociais. Não procurava ninguém. Não contratava advogados. Sabia que Carlos tinha conexões com a polícia, o judiciário e até jornalistas. Toda manhã, Ana acordava às 5 horas para trabalhar como ajudante de cozinha em um pequeno restaurante da Dona Teresa, uma viúva de Salvador. A senhora era bondosa, mas firme. Você é jovem, mas tem cara de quem tá sempre num velório. Homem que larga que vá pro inferno. Ele não me largou, eu fugi, Ana disse baixinho. Melhor ainda. Fugiu é porque tá viva. Não deixe te pegarem de novo. Martina estudava numa escola pública perto de casa. Mas a menina estava cada vez mais calada. De vez em quando, Ana ouvia a filha gritar no meio da noite, em prantos. Papai, não. Não bate na mamãe. Cada vez que isso acontecia,
Ana deitava a cabeça sobre o peito da filha e sussurrava: "Tá tudo bem agora, tá tudo bem." Mas tudo começou a mudar cerca de 3 meses atrás. Ana percebeu um par de sapatos estranhos debaixo da escada do prédio. Um dia, ao voltar para casa, a porta estava entreaberta e ela tinha certeza de que havia trancado. Nada havia sido roubado. Mas tudo parecia ter sido tocado. "Pode ter sido a vizinha", disse Mariana. "Ela sempre pede para a mamãe acender o gás para ela." "Não." Ana balançou a cabeça. "Eu tenho um pressentimento." Ela não teve coragem de dizer em voz alta. Numa noite, enquanto lavava a louça na cozinha da Dona Teresa, a patroa entrou com um olhar estranho. "Um homem veio aqui te procurar." "Quem?" "Não disse o nome. Só deixou esse papel." Ana pegou o bilhete. Num rabisco torto, lia-se: "Sinto sua falta. E nunca desisti." Sem assinatura. Sem número de telefone. Mas Ana soube na hora: Vera Carlos. Quase deixou o copo cair da mão. Naquela noite, não conseguiu dormir. O medo antigo ressurgiu como um fantasma. Começou a proibir Mariana de sair sozinha. Cobriu as janelas com panos pretos. A cada passo na rua, virava a cabeça 3 vezes. Os anos vivendo como fugitiva voltaram, só que agora era pior, porque ela sabia que Carlos havia encontrado seus rastros. "Mãe, e se ele vier mesmo?" Mariana perguntou numa noite, enquanto jantavam mingau. "Ele não vai se atrever, se não dermos chance." "Mas a senhora vai ter o bebê, vai ter que ir ao hospital." "Eu sei. E já preparei tudo." Ana entregou à filha um papelzinho, em nome de uma pessoa, endereço e número de telefone. "Raul." "Isso. Se algo acontecer, você procura essa pessoa. Não confie em mais ninguém. Nem mesmo na polícia." Martina olhou o papel e assentiu. Ana apertou a mão da filha, com um olhar firme. "Promete pra mamãe: se eu não sair do hospital, você precisa achar o Raul. O passado nunca dorme em paz. Ele só espera o momento certo para voltar e engolir tudo o que você pensava que era paz." E agora, deitada ali, em um hospital que deveria ser seguro, Ana sabia que Carlos havia voltado. Dessa vez, ele não queria apenas machucá-la. Ele queria tudo: o filho recém-nascido, Mariana e até a última liberdade que ela tentava manter. No canto do quarto, Mariana abriu os olhos e olhou a mãe. A menina entendeu: o céu estava desabando. A sala de parto estava assustadoramente silenciosa. Cada tic-tac do relógio na parede soava como contagem regressiva para um pesadelo que tomava forma. A luz amarelada iluminava o rosto de Ana, pálido, escondido sob a cama. Ela cerrava os dentes, as mãos espalmadas no chão frio, tentando não emitir nenhum som cada vez que as contrações faziam sua barriga doer como se estivesse sendo rasgada por dentro. O lençol branco da cama era longo o suficiente para cobrir até o chão, escondendo completamente Ana. Restava apenas Mariana ali, sozinha, magra e trêmula. A menina ouvia os passos no corredor. Lentos, pesados, decididos. Não precisava ver para saber que era ele. Os sapatos pararam diante da porta. 1 segundo de silêncio. Clique, o trinco girou. A porta se abriu devagar. Martina engoliu em seco, respirou fundo, tentando manter a calma. Carlos entrou com a naturalidade de quem tem direito ao espaço. Camisa branca, calça social, cabelo penteado para trás, segurando um buquê de flores artificiais da recepção. Um sorriso de canto surgiu em seu rosto ao ver a menina. "Aqui está minha filhinha querida." Martina não respondeu. Pressionou as mãos contra as coxas para não tremer. "Não está feliz? Fiz uma longa viagem só para ver vocês duas. Somos uma família, afinal. Minha mãe não quer te ver." "Eu também não", disse Mariana, a voz baixa, mas firme. Carlos levantou o rosto, observando o quarto. Não havia ninguém além da menina. "Ah, é? E onde está sua mãe?"
Está sendo examinada pelos médicos. Acabou de ter bebê. O senhor não pode estar aqui. Carlos riu suavemente. Deu mais alguns passos, como quem passeia num jardim, a mão deslizando pelo canto da cama. Debaixo dela, Ana prendia a respiração. Viu os sapatos pretos brilhantes dele pararem ao lado. Seu coração parecia prestes a explodir. Carlos se agachou, falando bem próximo ao rosto de Mariana. Menininha corajosa. Defendendo a mamãe sozinha. Igualzinha a ela quando era jovem. Martina desviou o olhar. Mas... Ele continuou, a voz agora mais grave: você sabe que sua mãe não é boa em esconder, não é? Eu não sei do que o senhor está falando. Carlos se levantou, foi até o armário ao lado da cama, abriu a gaveta, fingindo procurar alguma coisa. Cada movimento dele fazia Ana se encolher mais sob a cama. Suas costas já estavam arroxeadas pelo chão gelado e duro, e o sangue ainda não havia parado de escorrer entre suas pernas. Sua mãe é teimosa, mas frágil, murmurou Carlos. Eu ainda me lembro do olhar dela me implorando, e da última vez, naquele porão, cheio de lágrimas. Martina estremeceu. Suas mãos agarraram com força a borda da cama. Saia daqui, ou eu chamo o médico. Chame então. Carlos se virou, o olhar gelado como gelo. Mas antes que você consiga abrir a boca, sua mãe vai perder a última chance de sobreviver. Eu garanto. Um silêncio tenso como corda de violão esticada. Carlos se abaixou lentamente ao lado da cama. Ana ficou paralisada. Ele não olhou diretamente debaixo da cama, mas puxou levemente o lençol que cobria a lateral. Só mais um pouco. Desculpa interromper. Uma voz feminina soou da porta. Uma enfermeira entrou, cabelos castanho claros, vestida de branco, o crachá no peito dizia Letícia Alves. Tinha cerca de 30 anos, o rosto demonstrava hesitação ao ver Carlos no meio do quarto. Me desculpe, eu achei que a paciente estivesse descansando. Carlos sorriu gentilmente. Sou da família. Só vim fazer uma visita rápida. Essa menina aqui é minha filha. Letícia assentiu levemente, mas seus olhos ainda mostravam desconfiança. Eu acho que visitas só são permitidas em horário específico. Agora já são quase 5 da manhã. Carlos olhou o relógio e deu de ombros. Mas já está quase amanhecendo, não é? De qualquer forma, eu já estava de saída. Letícia assentiu devagar, como se ainda lutasse internamente. Eu volto mais tarde, então. Ela saiu do quarto, fechando a porta. Mas antes de ir, seu olhar cruzou com o de Mariana e havia uma interrogação silenciosa ali. Carlos se virou, sorrindo. Essa enfermeira é bonitinha. Mais fácil de manipular. Martina prendeu a respiração. Você sabe como eu forjei os documentos para ser reconhecido legalmente como pai? Martina virou o rosto. Muito simples. Um pouco de dinheiro. Um conhecido no cartório judicial. E um advogado que sabe guardar segredos. A lei é bem maleável quando você tem as ferramentas. Ele se inclinou próximo de Mariana, sussurrando. E eu fiz tudo isso só para poder levar seu irmão comigo. Martina se virou bruscamente. O senhor não tem esse direito. Minha mãe não autoriza. Carlos sorriu de canto. Sua mãe não tem mais direito de decidir nada. O som da porta se abrindo voltou a soar. Mas dessa vez, não era uma enfermeira, era um funcionário da limpeza, empurrando um carrinho de lixo. A porta se abriu um pouco, depois se fechou rapidamente. Carlos olhou o relógio. Já deu minha hora. Preciso ir. Ele tirou um cartão de visitas do bolso do paletó e o colocou na mesa de cabeceira. Quando sua mãe acordar, diga a ela que me ligue. Caso contrário, da próxima vez, não será apenas uma ameaça. Dizendo isso, virou-se e saiu. Sem olhar para trás. Os passos se afastaram no corredor. Ana ainda não ousava respirar fundo. Contou até 100 em sua cabeça antes de começar a se arrastar para fora.
As pernas dormentes, as costas em agonia, a parte inferior do abdômen latejando de dor. Martina abraçou a mãe. Ele foi embora, mamãe, ele foi embora. Ana não chorava. Já não lhe restavam lágrimas. Apenas um arrepio gélido percorreu sua espinha. Ele sabe de tudo. Murmurou. Ele sabe dos documentos falsos, sabe onde estamos. Mãe, e agora? Ana se encostou na cabeceira da cama, ofegante. Temos que tirar seu irmão daqui antes que ele volte. Não confio em ninguém neste hospital. Martina hesitou. E o Raul? Não. Ana balançou a cabeça, o olhar carregado de preocupação. Se eu tentar contato com ele agora, todas as pistas vão ser rastreadas. Ele já sabe. Tudo isso é perigoso demais. No corredor, a enfermeira Letícia, que havia entrado mais cedo, estava encostada na parede, observando em silêncio pela pequena janela de vidro na porta. Aquele sujeito. Murmurou ela. Não parece parente de verdade. Ela puxou o celular, pensando em ligar para o supervisor do turno, mas hesitou. As ordens da chefia eram claras e não o causar problemas, não o fazer perguntas. Na semana anterior, ela já havia sido advertida por abordar um acompanhante que parecia suspeito. Será que devo? Mas ela guardou o celular no bolso. Silêncio. Ficar na dela. Fazer só o que lhe cabia. Nada de confusão. Ana deitou-se na cama, o rosto se contorcendo de dor. O sangramento ainda não havia cessado. Mariana puxou o cobertor e limpou o suor da testa da mãe. Mãe, tá com frio? Eu, tô bem, só preciso descansar um pouco. Martina não disse nada. Mas ela sabia, e ninguém naquele hospital estava do lado delas. Nem médico. Nem segurança. Nem enfermeira. Ninguém. A porta estava entreaberta. O pesadelo já tinha forma. E da próxima vez não haveria como fugir. A escuridão voltou a envolver o quarto depois que Carlos saiu. Mariana ajudou Ana a subir de volta na cama, o corpo da mãe ensopado de suor, o rosto tão pálido que parecia translúcido. Ela já não chorava. Não gritava. Apenas tremia. A senhora precisa chamar alguém, avisar o médico. Ana balançou a cabeça, os lábios secos. Não, ninguém acredita. Ele tem os papéis. Ele conhece a lei. Sabe burlar tudo. Mas ele nem é o pai de verdade. Mariana disse, revoltada. Não, mas ele pode provar o contrário, se quiser. Martina ficou em silêncio. Olhou para a mãe, depois para o lençol aos pés da cama. Uma nova mancha de sangue tinha transpassado o tecido branco. Mãe tá sangrando. Ana fechou os olhos. A dor ardia como fogo se espalhando pelo corpo. Ela sabia que algo estava errado. Você precisa se manter calma, ouviu? Se eu desmaiar, você precisa. Não. Mariana abraçou a mãe. Não fala isso. Eu não vou deixar você desmaiar. Você tem que viver. Tem que viver. Menos de 10 minutos depois, ouviram-se batidas na porta. Ana se sobressaltou, o corpo inteiro tremendo. Mariana se levantou, apertou a mão da mãe e foi até a porta, abrindo-a com cuidado. Um homem de jaleco branco entrou, acompanhado por uma enfermeira loira. O homem tinha pouco mais de 40 anos, expressão séria e segurava uma prancheta. O crachá dizia, Dr. Francisco Pereira. Desculpe a hora, mas preciso verificar o ferimento da episiotomia. A enfermeira me relatou sinais de hemorragia prolongada. Ana tentou assentir, o rosto desfigurado pela dor de uma nova contração. Estou bem, só preciso descansar um pouco mais. Não, senhora Moraes, não posso deixá-la assim. A senhora já perdeu bastante sangue. Precisamos verificar agora. Pode ser necessário aplicar soro. Martina se afastou, olhando a mãe com preocupação. Doutora Pereira fez sinal para a enfermeira ajudar.
Quando ela levantou o cobertor, os dois pararam bruscamente diante da grande mancha vermelha e o forte cheiro de sangue. Meu Deus! Preparar a transfusão urgente. Chamar a maca. Isso é emergência. Ana apertou a mão de Mariana, os olhos cheios de pânico. Se algo acontecer, se eu não acordar, lembra do que eu disse. Raul. A senhora não pode falar isso. Mariana chorava, as lágrimas escorrendo sem parar. 15 minutos depois, Ana foi transferida para a UTI. Recebeu sedativos leves, sangue na veia. Mesmo em estado semi-inconsciente, ainda ouvia a voz de Carlos ressoando em sua mente. Sua mãe não tem mais direito de decidir nada. Da próxima vez, ela não vai sair viva. Os olhos de Ana se fecharam. Seu corpo ficou cada vez mais frio, como se estivesse afundando num abismo sem fundo. Naquele exato momento, em outra sala do hospital, na ala neonatal, uma luz fraca permanecia acesa. Uma jovem enfermeira segurava um bebê recém-nascido enrolado em um cobertor azul. Ela olhou para o prontuário em mãos e suspirou. Menino de Ana Moraes ainda nem recebeu um nome. Naquele instante, a porta se abriu. A enfermeira mais velha, Maria, entrou. Trazia um papel de autorização e a folha de assinaturas. Seu olhar pousou sobre o bebê. Enfermeira Alves. Eu vou levar esse menino. A família já veio buscá-lo. Letícia Alves levantou os olhos, franzindo a testa. Família? Eu pensei que... Está tudo certo com a papelada. Formulário correto, processo correto. Ele assinou tudo lá na recepção. Letícia hesitou, o olhar ainda preso ao bebê. Estranho, a mãe nunca mencionou nenhum parente homem. Ela sempre esteve só com a filha. Você está desconfiada de quê? Maria estreitou os olhos, a voz ficou ríspida. Letícia engoliu seco. Nada, e é só que eu acho que deveríamos confirmar com o médico responsável pelo parto. Não precisa. Eu fui designada para cuidar disso por ordem superior. Se você não quer problemas, é melhor apenas fazer seu trabalho direito. Letícia mordeu o lábio, então, em silêncio, entregou o bebê nos braços de Maria. Maria envolveu o bebê firmemente na manta e saiu direto para o corredor. Na curva, Carlos já a esperava, com os documentos nas mãos, aparência calma até o frio. Está tudo certo? Ele perguntou baixinho. Sem problemas. Mas a enfermeira Alves parecia desconfiada. Carlos deu um sorriso seco. Não importa. Ela não tem coragem de fazer nada. Ele pegou o bebê nos braços, olhando para o rostinho ainda vermelho e enrugado. O olhar não era de um pai, era de posse. Olá, meu filho. Bem-vindo ao mundo do papai. Logo você vai entender quem é que controla tudo aqui. Martina estava parada diante da porta da UTI, o rosto marcado por lágrimas, a roupa amassada. Ela não tirava os olhos da mãe, que jazia imóvel com tubos de soro e monitores ligados por todo o corpo. Letícia passou por ali, parou. O olhar indeciso. Você é filha de Ana Moraes? Martina assentiu. Letícia se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da menina, e falou baixo. Você viu o homem que esteve aqui esta manhã? Martina levantou os olhos. Eu conheço ele. É, meu pai. Mas minha mãe fugiu dele porque apanhava. Ele não podia estar aqui. Letícia segurou a mão de Mariana, suspirando. Eu tive um pressentimento ruim, mas não sabia o que fazer. Tive medo de ser demitida. Martina encarou Letícia com um olhar que não parecia o de uma criança. Se você não fizer nada, meu irmão nunca mais vai viver com a mãe dele. Letícia ficou em silêncio. Na saída dos fundos do hospital, Carlos carregava o bebê até o carro. O dia começava a clarear. Ele usava óculos escuros e passou apressado pelo segurança. Com licença, posso ver a alta hospitalar do bebê? Perguntou Joaquim, um dos seguranças. Carlos mostrou os documentos, sorrindo. Está tudo assinado e carimbado.
Sou o pai legal. Joaquim conferiu e assentiu. Certo. Pode seguir por aqui. Carlos abriu a porta do carro. Dentro, já havia uma cadeirinha infantil instalada. Ele acomodou o bebê com cuidado, prendeu o cinto e olhou pelo retrovisor. Em seus olhos, não havia preocupação alguma. Foi fácil demais, murmurou. Exatamente como eu imaginei. Cerca de 1 hora depois, Ana acordou. Respirou com força, os olhos arregalados. Tentou arrancar os tubos do soro. Meu filho? Cadê meu filho? A enfermeira de plantão correu para impedi-la. A senhora precisa ficar calma. A senhora perdeu muito sangue. Meu filho? O bebê. Ele levou meu bebê. Letícia também entrou correndo. Ao vê-la, Ana agarrou seu braço. Você viu? Você viu ele, não viu? Ele levou meu filho. Você tem que fazer alguma coisa. Letícia tremia. Eu entreguei o bebê para Maria. Eu não sabia que ele, me desculpe. Meu Deus! Ana gritou, o corpo todo tremendo. Eu avisei. Eu avisei. Ninguém me ouviu. Martina correu para dentro do quarto e abraçou a mãe. Mamãe, me desculpa, me desculpa. Ana chorava como nunca. Sangue, suor e lágrimas se misturavam. Todos no quarto ficaram paralisados. O médico de plantão apenas ordenou: sedena. Ela está em crise de pânico. Letícia saiu do quarto, as mãos cerradas, o rosto lívido. Na mente dela, só ecoava uma frase: se você não fizer nada, meu irmão não vai mais viver com a mãe dele. E agora, tudo estava acontecendo exatamente assim. A UTI parecia ter se transformado numa caixa de metal sufocante. Após a crise de pânico e os gritos, Ana agora jazia imóvel na cama, o corpo coberto de suor, o rosto pálido como um lençol hospitalar. Os olhos encaravam o teto, arregalados. Não havia mais lágrimas. Nem voz. Martina estava ao lado da cama, segurando a mão da mãe. A pele ainda estava gelada. Mãe, a senhora me escuta? Eu tô aqui. Ana piscou uma vez. Lentamente. Mas continuou em silêncio. Ao mesmo tempo, na recepção do primeiro andar, a enfermeira Maria assinava tranquilamente o livro de registro diante do atendente noturno. Recém-nascido do quarto 3B, Ana Moraes. Já foi entregue à família. Certo, Dona Maria? Tudo em ordem com a papelada? Completa. Ele apresentou documentação legal, ordem judicial e assinatura do médico responsável. A paciente está psicologicamente instável. Não foi possível consultá-la. Faz sentido. Ouvi dizer que ela passou o dia gritando, dizendo que o filho foi o sequestrado. Acontece com muitas mães no pós-parto. Não é incomum. As duas pessoas se entreolharam, depois suspiraram. Um suspiro frio, indiferente. Como se tivessem apenas arrumado uma cama e não entregue uma vida. Carlos estava no volante de um SUV preto, estacionado nos fundos do hospital. O céu ainda estava cinzento, mas a luz da manhã já revelava seu rosto refletido no retrovisor. No banco de trás, o bebê dormia profundamente na cadeirinha. Carlos se virou para olhar, os olhos cheios de posse. Meu filho, finalmente comigo. Ele pegou o celular, discou rapidamente um número. Sim. Já consegui. Sem problemas. A menina? A de 10 anos? Não se preocupe. Ela não vai fazer nada. Sim, estarei na fronteira antes das 9. Já tenho os documentos falsos. Desligou o celular e o jogou no banco do passageiro. Seus olhos frios varreram o espelho retrovisor mais uma vez. Ana, você nunca vai escapar de mim. No terceiro andar, Letícia Alves entrou silenciosamente na sala de recuperação. Carregava 2 copos de chá de camomila quente, um para Ana, outro para Mariana.
Seu olhar para as duas carregava um peso difícil de descrever. Mariana a viu entrar, o olhar era de raiva. Você entregou meu irmão para ele. Você sabia, e mesmo assim entregou. Letícia colocou o copo na mesinha, a voz trêmula. Eu não achei que ele fosse uma má pessoa. A Maria disse que os documentos estavam certos. Eu tive medo de ser demitida. Meu irmão não é uma cadeira. Mariana gritou. Você acha que um pedaço de papel é suficiente para entregar um bebê para um monstro? Letícia abaixou a cabeça, as mãos apertadas. Eu errei. Eu sei disso. Mas agora eu vou tentar consertar. Como? O que você pode fazer? Ele já foi embora. Ele levou meu irmão. Ana se moveu. Abriu os olhos. A voz saiu rouca. Polícia, chama a polícia. Mariana se abaixou rápido. Mãe? O que a senhora disse? Chama a polícia, denunciar sequestro. Letícia levantou os olhos. Eu vou chamar. Mas tem que ter alguém para assinar a denúncia. E a senhora está psicologicamente instável. Eles não vão registrar imediatamente. Ana segurou o braço de Letícia, as unhas cravando na pele. Então seja testemunha. Você viu ele. Você sabe quem ele é. Letícia hesitou e então assentiu lentamente. Eu vou falar. Eu vou testemunhar. No consultório do Dr. Francisco Pereira. Ele estava assinando papéis quando Letícia e Mariana entraram. Doutor, preciso falar com o senhor com urgência. Pereira levantou os olhos, franzindo a testa. O que houve, enfermeira Alves? Letícia respirou fundo. Eu suspeito que a paciente Ana Moraes foi enganada e teve seu recém-nascido retirado ilegalmente. O quê? Martina falou. Carlos Santos não é o pai legal do meu irmão. Ele já bateu na minha mãe, prendeu ela num porão. Ele falsificou documentos para pegar meu irmão. Pereira olhou para as duas, o semblante ficando sério. Vocês têm alguma prova? Eu vi ele saindo do hospital com o bebê. Entreguei conforme a ordem da Maria. Mas depois a Ana contou que ele torturou ela. E agora o bebê não está mais aqui. Pereira ficou em silêncio por alguns segundos. Onde está a Maria? Terminou o plantão da manhã e já saiu do hospital. Droga! Ele murmurou. Vou acionar a segurança para revisar as câmeras. Martina interveio. Ele estava vestido como um familiar. Sabia onde ir, sabia como funciona tudo aqui. Pereira olhou para a menina. Por um longo tempo. Depois suspirou. Vou informar a diretoria. Mas os órgãos externos vão precisar de tempo. A gente não tem tempo. Mariana gritou. Ele já pode estar na fronteira. Pereira não respondeu. Pegou o telefone e começou a ligar para ramais internos. De volta à sala de recuperação, Ana se sentava na cama, mesmo ainda fraca. Olhava fixamente para a porta, os olhos secos. Letícia entrou novamente. A polícia disse que vai enviar alguém em até 2 horas. Ana soltou uma risada seca. Uma risada amarga, doída até os ossos. 2 horas. Ele pode sair do país em 2 horas. Naquele momento, em um posto de gasolina próximo ao entroncamento de Macapá, Carlos enchia o tanque do carro. Entrou no caixa, olhou discretamente para a câmera no teto. Com certeza, tudo ainda está sob controle, pensou. Ele sorriu levemente e voltou para o carro. Sem saber que, pela primeira vez em anos, acabará de deixar uma pista. Já era dia claro. A luz do sol entrava pela janela da sala de recuperação, mas não conseguia aquecer as mãos frias de Ana. Cada gota no frasco de soro era como o tempo escorrendo em vão. O filho recém-nascido ainda estava desaparecido. E tudo o que Ana tinha era uma cama e olhares de desconfiança ao seu redor. Martina sentava ao lado da mãe, o rosto rígido como pedra.
Nunca antes um amanhecer havia durado tanto. O Dr. Francisco Pereira entrou acompanhado de 2 seguranças do hospital. Foi direto à cama de Ana, tentando manter o tom calmo. Senhora Moraes. Nós revisamos todas as imagens das câmeras de segurança. Não há nada fora do normal. As imagens mostram um homem chamado Carlos Santos com toda a documentação em ordem, seguindo o protocolo de entrada para familiares. Ana o encarou, os lábios rachados. E o bebê? O bebê foi levado pela enfermeira Maria Moraes. O registro de entrega tem a assinatura dela e está devidamente documentado. Documentado? Ele é um impostor. Ele me agrediu durante anos. Vocês acham mesmo que os documentos dele são legítimos? Pereira suspirou e virou-se para a enfermeira ao lado. Estado psicológico da paciente? Instável. A paciente está altamente agitada, em crise de pânico. Recomendo vigilância especial por 24 horas. Ana gritou. Eu não sou louca. Eu sou mãe. Meu filho foi sequestrado dentro deste hospital. Eu não inventaria uma coisa dessas. O segurança Luiz Oliveira olhou para o médico, depois para Ana. Senhora Moraes, eu entendo sua dor. Mas precisamos de provas concretas. Segundo os registros, não há indício de crime. Ele é o indício de crime. Vocês são cegos? Martina interveio, furiosa. E eu? Eu vi ele. Ele chamou minha mãe de uma mulher sem juízo. Disse que o levaria todos de volta para a casa antiga. Isso não é ameaça? Luiz assentiu levemente. Vamos registrar o seu depoimento. Mas você ainda é menor de idade. Sem testemunha adulta confirmando, a polícia não pode abrir um boletim de sequestro. Ana soltou uma risada seca. Então o quê? Esperar ele matar o bebê para vocês acreditarem? Pereira apertou o prontuário nas mãos. A senhora precisa descansar. Se continuar se descontrolando, vamos ter que chamar o psiquiatra da casa. Ana de repente ficou em silêncio. O rosto congelado. Vocês vão me prender aqui até ele fugir de vez? Pereira não respondeu. Apenas fez um gesto para os seguranças e saiu. Letícia o esperava do lado de fora. Puxou o braço do médico. Doutora Pereira. Quero pedir folga hoje. Preciso ir à delegacia. Vou prestar depoimento. Pereira a olhou com decepção. Enfermeira Alves. Eu recomendo que pense melhor. Já vimos as câmeras. Nada fora do normal. Se insistir nisso, pode sofrer advertência ou até suspensão. Mas eu vi ele. Eu entreguei o bebê para Maria. E a Maria não está mais aqui para confirmar. O contrato dela acabou na semana passada, só fez o último plantão porque estávamos com equipe reduzida. Então isso é motivo a mais para investigar. Quem permitiu que ela entregasse um bebê a um homem com documentos falsos? Pereira manteve o tom. Alves, entendo que queira fazer a coisa certa. Mas sem provas sólidas, tudo o que você diz parece subjetivo. E não podemos trabalhar com suposições no ambiente hospitalar. Letícia rangeu os dentes. As mãos apertadas, brancas. Então vocês vão deixar ele levar o bebê e fingir que nada aconteceu? Pereira se afastou sem responder. Na sala de espera ao lado da UTI, Mariana estava sendo entrevistada por uma assistente social. A mulher se chamava Beatriz Torres, cerca de 40 e poucos anos, usava camisa bege, cabelo preso. Mariana, sei que você está preocupada com sua mãe e seu irmão. Mas preciso garantir que você está bem. Alguém te machucou? Martina olhou para ela com desconfiança. A senhora acha que minha mãe me machucou? Não. Só quero garantir que sua mãe não apresentou nenhum comportamento preocupante. Nos registros consta que ela teve depressão pós-parto na primeira gravidez. Martina apertou os braços da cadeira. A senhora está errada. Minha mãe foi presa. Espancada.
ameaçada. E agora ele voltou. Ela está tentando se manter firme. Beatriz inclinou a cabeça. Você pode me dizer se o Sr. Carlos Santos demonstrou algum comportamento violento hoje de manhã? Ele me ameaçou. Disse que da próxima vez, minha mãe não vai sair viva. Beatriz anotou algumas linhas e levantou os olhos. Mas, ninguém mais ouviu isso? Martina ficou em silêncio. Então, por hora, você não poderá sair do hospital. Pelas normas, menores envolvidos em casos suspeitos devem ser mantidos sob observação por 24 horas. A senhora vai me prender? Não é prisão. É observação, para garantir sua segurança e da sua mãe. Martina se levantou bruscamente. E o meu irmão? Quem tá observando ele? Ele tá livre e eu que fico presa como uma criminosa? Beatriz não respondeu. Ana encarava o corredor através do vidro fosco. Todos os sons lá fora agora pareciam um zumbido contínuo. Ela ouviu, vagamente, a enfermeira falar de dose leve de sedativo. Ouviu doutora Pereira dizer ou precisa ser monitorada. Ouviu seu nome sendo repetido junto de palavras como agitação, alucinação, depressão pós-parto. Ela sabia que o veredito já estava pronto. E se nenhum milagre acontecesse, no dia seguinte ela estaria entre as pacientes psiquiátricas temporárias ou encaminhadas para tratamento ambulatorial. Ninguém ouve uma mãe ou descontrolada. Ela sussurrou, o olhar perdido. Ele avisou. Da próxima vez, sua mãe não vai sair viva. Na recepção, Letícia estava sentada sozinha. O computador à sua frente exibia a lista de plantões. Ela abriu os arquivos das câmeras, voltou até o horário da entrega do recém-nascido. Viu a si mesma entregando o bebê para Maria. Viu Maria saindo com o bebê. Viu Carlos com roupa certa, crachá certo, documentos na mão, sorrindo para o segurança. Tudo assustadoramente perfeito. Letícia sentiu um arrepio correr pela espinha. Sussurrou. Com o que é que eu estou lidando? No fim do corredor, o segurança Luiz Oliveira falava ao telefone, em voz baixa. Sim, o relatório é que não há nada suspeito. Sim, ela parece agitada, mas está sob controle. Sim, a enfermeira Alves é um pouco teimosa. Eu vou mantê-la sob observação. Ele desligou o telefone. Seus olhos desviaram para a sala de recuperação. Depois, virou as costas. Martina foi levada para a sala de descanso destinada aos familiares. A porta foi trancada. Beatriz saiu levando o prontuário. Martina olhou ao redor. Sem telefone. Sem internet. Ninguém além da mãe. E ninguém acreditava. Ela mordeu os lábios e sussurrou. Me desculpa, irmãozinho, eu não fui rápido o suficiente. Mas em seus olhos, uma centelha de determinação começou a acender. O relógio de parede marcava exatamente 10 horas da manhã. No quarto frio impregnado com cheiro de antisséptico, Ana permanecia imóvel, os olhos fixos no teto branco. Ninguém dizia nada. Mariana encolhida em um canto da cadeira, as mãos entrelaçadas e tão apertadas que os dedos estavam pálidos. O silêncio pairava como uma sentença suspensa. Ana havia parado de lutar. Cada respiração era uma batalha exaustiva entre a consciência e o desespero. Martina sabia que sua mãe estava escorregando para longe da realidade. Antes disso, Pereira e os seguranças do hospital haviam deixado o quarto, depois de concluir que não é possível comprovar conduta criminosa e a paciente requer monitoramento psicológico por mais 72 horas. Essas palavras ecoavam na mente de Mariana como uma lâmina dilacerando sua fé infantil nos adultos. Ela saiu em silêncio para o corredor, onde Letícia estava sentada sozinha em uma das cadeiras. O olhar da jovem enfermeira estava vazio, a cabeça curvada sobre as mãos trêmulas. Eu vou procurar meu irmão. Letícia se sobressaltou e olhou para cima. O quê? Eu vou procurar o Raul. Se ninguém fizer nada, então eu farei. Martina, você não pode sair do hospital.
A assistente social já te colocou na lista de observação por 24 horas. Você será retida. Martina apertou os lábios, os olhos intensos. Então me ajuda a sair. Letícia ficou imóvel. Ela sabia, e se ajudasse, poderia perder o emprego. Mas se não ajudasse, um bebê recém-nascido talvez nunca mais visse a luz do dia. Letícia assentiu, bem de leve. Porta lateral da ala leste, segundo andar. Por volta das 10h15 haverá troca de turno das enfermeiras. Você terá exatamente 2 minutos para sair. Nem mais, nem menos. Martina olhou para ela. Obrigada. Faltavam 5 minutos. Martina voltou ao quarto. Caminhou em silêncio. A mãe ainda estava deitada, olhos nem completamente abertos nem fechados. Um olhar preso entre dois mundos. Mariana se aproximou e sussurrou no ouvido da mãe. Me perdoa, mamãe. Eu preciso ir. Mas eu vou voltar. Prometo. Eu vou trazer meu irmão de volta. Ana não respondeu. Mas o canto dos seus olhos tremeu. Uma lágrima escorreu, silenciosa, sobre o travesseiro. Martina beijou levemente a testa da mãe, e tirou do bolso o pedaço de papel com o nome e o endereço de Raul, aquele que a mãe havia lhe dado dias antes, com a voz trêmula: se algo acontecer, só essa pessoa. 10h14. Letícia estava no fim do corredor, segurando uma prancheta, fingindo conferir informações. Quando viu 3 enfermeiras passarem, ela fez um sinal rápido em direção à escada de emergência. Martina, com um moletom cinza, capuz puxado sobre a cabeça, abaixou-se e passou discretamente pela porta de ferro que levava ao corredor do segundo andar. Desceu os degraus correndo, o coração batendo tão alto que parecia explodir, o suor frio descendo pela nuca. Ao chegar à porta lateral da ala leste, viu um carrinho de lavanderia estacionado. O funcionário entrou no elevador, deixando o carrinho sozinho por alguns segundos. Martina se abaixou, enfiou-se entre os panos e cobriu-se com um lençol. 30 segundos depois, a porta se abriu. Um vento frio soprou no rosto dela. Liberdade. Ou melhor, a última chance. Ela correu. Na rua, ninguém prestou atenção à menina de 10 anos correndo pelo estacionamento do hospital, o coração disparado. Mariana não chorava. Já não tinha mais lágrimas. Restava apenas uma palavra, soando como um juramento de sangue. Irmão. Ao mesmo tempo, dentro da sala de recuperação, Ana cerrava os lábios, cada respiração pesada como chumbo. Ela ouviu passos. Alguém entrou. Não era Mariana. Beatriz Torres, a assistente social, olhou ao redor e franziu a testa. Onde está a menina? Ana não respondeu. Beatriz olhou para a enfermeira de plantão. Quem estava supervisionando a acompanhante da paciente do quarto 3B? Alves, ela estava de plantão esta manhã. Beatriz acionou o rádio. Enfermeira Alves, você viu a criança chamada Mariana Moraes? Houve um breve silêncio. Então uma voz respondeu, calma. Não. Eu não vi. Beatriz encarou Ana. Você sabe onde sua filha está? Ana virou o rosto. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, depois pegou o celular e ligou para sua supervisão. Ana fechou lentamente os olhos, murmurando. Vai, minha filha, encontre a luz. Na Rua Augusta, Mariana parou diante de um prédio antigo de 3 andares, coberto de trepadeiras e com a pintura descascada. Uma placa pequena na porta de ferro dizia: Raul Gomes, já advogado. Especializado em causas cíveis e criminais. Ela apertou a campainha. 1, 2, 3 vezes. A porta se abriu. Um homem com pouco mais de 40 anos, cabelos castanho escuros e barba por fazer apareceu. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Você é? Eu sou Mariana. Filha da mamãe Ana. O senhor é o Raul? Raul ficou imóvel por alguns segundos. Depois saiu completamente da porta, a voz embargada.
Meu Deus! Você parece tanto com sua mãe quando era pequena. Martina apertava o pedaço de papel na mão, a voz tremendo. Meu irmão, o Carlos levou ele. Ninguém acredita. Nem a polícia. Minha mãe vai ser levada para um hospital psiquiátrico. Eu não sei mais o que fazer. Raul ficou em silêncio. Depois se abaixou e abraçou a menina. Vamos trazer seu irmão de volta. Eu prometo. Na sala de estar cheia de livros antigos, Raul acendeu o abajur e abriu um cofre de metal com tranca. Dentro estavam dezenas de documentos, cópias de laudos forenses antigos, queixas-crimes arquivadas, gravações entre Ana e Carlos, cartas de ameaça. Raul sussurrou. Eu guardei tudo, Carlos. Você pode comprar documentos, enganar o sistema, mas não pode apagar a memória. Ana olhava pela janela. O céu estava mais claro. Pela primeira vez em horas, fechou os olhos não por desespero, mas por uma tênue sensação. Minha menina já foi. Letícia entrou na sala da segurança, com o rosto inexpressivo. Vocês podem revisar a câmera do acesso lateral do segundo andar para mim? Pra quê? Eu esqueci um documento. Quero verificar se alguém saiu com ele por engano. O segurança olhou, depois assentiu e ligou o monitor. Letícia fitava a tela. Quando a imagem de Mariana correndo pelo corredor apareceu, seu coração disparou. Mas ela não demonstrou. Nada, não. Obrigada. Ela saiu. Os lábios cerrados numa linha firme. Beatriz Torres preencheu o relatório. Paciente em estado estável. No entanto, filha apresenta comportamento delirante sincronizado. Recomenda-se encaminhamento para Centro de Aconselhamento Psicológico Infantil. Ana repetia em pensamento um único nome. Como alguém se afogando que chama pela vida no último segundo. Raul, se você ainda lembra da promessa de anos atrás, por favor, salve meus filhos. Na rodovia rumo à fronteira, o SUV preto de Carlos cortava velozmente o fluxo de carros. Ele ligou o rádio, e uma música clássica suave começou a tocar. No banco de trás, o bebê ainda dormia. Sem saber que, do outro lado dos vidros blindados, o mundo estava em busca de justiça. No bolso do casaco de Mariana, o papel que a mãe escreveu já estava amassado, mas ainda legível a frase com a tinta desbotada. Se você se perder na escuridão, procure a luz. Você saberá quem está realmente ao seu lado. Martina apertou o bilhete com força, os olhos fixos à frente. Pela primeira vez, ela não era apenas uma criança. Ela era quem iniciava o resgate. Na pequena sala de estar de Raul, Mariana sentava-se no velho sofá marrom, segurando uma caneca de chocolate quente, o olhar cansado, mas decidido. À sua frente, Raul permanecia imóvel como uma estátua, os olhos fixos no notebook, onde um trecho da gravação da ameaça de Carlos era reproduzido palavra por palavra. Se você ousar abrir a boca, o único corpo que sua filha vai ver será o seu cadáver. Raul pausou o áudio, apertando os punhos. Meu Deus, ele ainda é o mesmo monstro. Igualzinho da última vez que o vi. Martina levantou os olhos. O senhor disse para minha mãe que se algo acontecesse, era para procurar o senhor. Ela acreditou nisso até o fim. Raul sentou-se ao lado dela, os olhos suavizando. E hoje eu vou honrar isso. Mas, para conseguir, precisamos agir rápido. Seu irmão pode já estar a caminho do Paraguai. Mas como? Ele tem documentos falsos. Eu trabalhei no setor de denúncias internas. Sei exatamente com quem falar para furar a barreira da burocracia. Raul pegou o telefone e digitou um número. Alô? Ana? Aqui é o Raul. Você se lembra do caso da Ana, de anos atrás? Sim. É hora de reabrir tudo. Não, dessa vez temos testemunha viva. Temos depoimento, gravação e um bebê levado de um hospital. Legal, mas falso. Não. Não encaminhe pro setor comum. Eu preciso que você fale direto com o comissário Almeida. Diga meu nome.
Ele me deve uma. Martina sussurrou. Quem é Almeida? Chefe de polícia da Zona Norte de São Paulo. Eu o ajudei a lidar com um caso de abuso interno na própria equipe. Ninguém quis falar na época. Só eu. O telefone foi atendido do outro lado. Comissário Almeida. É o Raul Gomes. Preciso que me escute por exatos 30 segundos. Depois, se quiser me prender por perturbação, tudo bem. Ana Moraes. Vítima de violência doméstica 3 anos atrás. Ontem ela deu à luz. Hoje de manhã, Carlos Santos, o mesmo que escapou da acusação por causa de um dossiê removido, entrou no hospital com documentos falsos e levou o filho dela. Temos provas. Áudio, testemunha, e a filha da vítima está sentada bem na minha frente. Isso mesmo. O bebê está sendo levado em direção à fronteira. Preciso de um mandado de prisão emergencial em até 1 hora. Senão, mais uma criança será apagada do sistema. Raul ouviu. Depois assentiu, um brilho de esperança nos olhos. Obrigado. Eu confio no Senhor. Vou enviar todos os documentos em 10 minutos. Ele desligou e virou-se para Mariana. Temos uma chance. Mas precisamos correr. Preciso que você me conte tudo o que viu no hospital. Cada detalhe, cada palavra que ele disse. Martina assentiu e começou a falar. Passo a passo, cada olhar, cada gesto, tudo com clareza. Raul digitava freneticamente, montando o relatório. Na delegacia da região de Pinheiros, o comissário Almeida, um homem corpulento, de cabelos grisalhos e óculos finos, estava sentado em seu gabinete, com o dossiê enviado por Raul nas mãos. Ele lia em silêncio, o olhar afiado parando no trecho final da gravação. Essa criança é minha. Tenho os documentos. Ana não tem mais nenhum direito. Ele bateu a mão na mesa. Emitam um mandado de prisão. Nome: Carlos Santos. Acusações: uso de documentação falsa, sequestro de menor, ameaça à integridade física de cidadãos. Ordem de busca interestadual. Alerta de alto risco. Montem barreiras nos pedágios ao norte na fronteira com a Guiana Francesa. Um oficial correu para cumprir as ordens. Almeida ligou de novo. Raul, você acabou de salvar um caso enorme. Mas lembre-se, se Carlos cruzar a fronteira, isso vai direto para as autoridades internacionais. Você tem a última localização dele? Raul assentiu. Sim. Segundo o uso do cartão de crédito, ele abasteceu em um posto perto do entroncamento de Macapá, às 9h20 da manhã. Direção: Tabatinga, fronteira com a Guiana Francesa. Ótimo. Vou mandar fechar o pedágio oeste de Macapá agora. Carlos seguia dirigindo o SUV a uma velocidade constante. O bebê no banco traseiro havia acordado e começava a chorar baixinho. Ele olhou pelo retrovisor, pegou a mamadeira já pronta e a ofereceu. SHHH, fica calmo. Sua mãe é fraca. Você vai crescer sem ouvir nenhuma mentira. Ligou o rádio. Estava passando o noticiário. Um sequestro de recém-nascido está sendo investigado. A polícia acaba de emitir comunicado. O suspeito Carlos Santos, 43 anos, ex-advogado particular, é acusado de falsificar documentos e retirar um bebê do Hospital São Lucas nesta manhã. Carlos empalideceu. Os olhos se arregalaram. Merda! Desligou o rádio e bateu com força no volante. Raul, seu desgraçado? Eu não vou deixar você ganhar. Ele encostou o carro no acostamento, pegou o celular e ligou. Alberto. Prepara um carro novo no ponto de encontro número 3. Esse aqui tá queimado. Já saiu o alerta nacional. Não. Eu não vou abandonar o bebê. Tá maluco? Estarei no bosque atrás do pedágio velho. 30 minutos. Desligou e acelerou. No pedágio oeste de Macapá, a polícia já havia chegado. Almeida comandava pessoalmente a operação. Usava óculos escuros e ficava ao lado das viaturas posicionadas.
Um jovem oficial se aproximou. Estabelecemos 3 camadas de bloqueio. Todo SUV preto com placa de São Paulo será parado e revistado. Almeida assentiu. Se ele trocar de carro, observem veículos que pararem de forma suspeita antes do pedágio. Martina olhava para a tela do laptop. Um mapa com rastreamento mostrava um ponto vermelho se movendo próximo da fronteira. Meu irmão está perto do bosque, ele vai fazer alguma coisa. Raul pegou o telefone e ligou para Almeida. Ele vai trocar de carro. O ponto de encontro número 3 é o bosque atrás do pedágio antigo. Vocês precisam mandar uma equipe pelo acesso lateral. Almeida não hesitou. Equipe 1, venham comigo. Equipe 2, mantenham o bloqueio à frente. A polícia partiu. As sirenes ecoavam pela rodovia. Carlos parou o carro na beira da floresta, tirou o bebê da cadeirinha e o apertou contra o peito. SHHH, fique quietinho. O papai vai te tirar deste lugar podre. Outro carro se aproximava. A placa havia sido trocada. Um homem de casaco preto desceu do veículo. Rápido! A polícia já cercou a estação de pedágio. Carlos tentou passar o bebê para o carro quando os faróis da mata se acenderam de repente. Polícia Nacional! Largue o bebê e levante as mãos. Carlos se virou, tentou correr para a mata, mas tiros de advertência ecoaram. Ele congelou, as mãos trêmulas. Coloque o bebê no chão agora. Sem um movimento. Carlos se abaixou lentamente, colocou o bebê enrolado na manta sobre a grama. Os policiais avançaram e o imobilizaram no chão. Almeida se aproximou, algemando-o com expressão impassível. Carlos Santos. Você está preso pelos crimes de sequestro, falsificação de documentos e ameaça à vida de cidadãos. Tudo o que disser pode ser usado contra você em tribunal. Carlos gritou. Vocês vão pagar por isso. A Ana é uma mentirosa. A menina Mariana é uma testemunha menor de idade. Nada do que ela disser vale legalmente. Almeida respondeu apenas. Mas o advogado Gomes não é menor. Raul recebeu a ligação. Atendeu, colocando no viva voz. Almeida falando. O bebê está seguro. Carlos foi capturado. Estamos levando o menino de volta ao Hospital São Lucas. Martina soltou a caneca de chocolate, que caiu no chão e se espatifou. Ela começou a chorar alto. Raul se abaixou e a abraçou. Você conseguiu, Mariana. Você salvou sua mãe e seu irmão. A porta do quarto de hospital se abriu novamente, mas dessa vez não era médico nem enfermeira. Era o filho de Ana, nos braços do comissário Almeida. Os olhos de Ana se arregalaram, um sentimento indescritível encheu seu peito. Cada segundo parecia transbordar de esperança, pronta para lavar toda a dor que ela havia suportado. Almeida colocou o bebê cuidadosamente nos braços de Ana. Seu olhar suavizou. O bebê está seguro, Senhora Moraes. Ele será monitorado na ala neonatal por algumas horas, mas está tudo bem. Seu filho voltou para você. Ana olhou para o bebê em seus braços. Suas mãos tremiam, mas o sorriso em seu rosto brilhou como uma chama acesa no mais escuro dos lugares. Ela acariciou a pele macia do menino, lágrimas incontroláveis escorrendo pelo rosto e pingando sobre o bebê. Meu filho, você voltou para a mamãe. Ana sussurrou, os lábios trêmulos. O comissário observava em silêncio e assentiu com a cabeça. Já havia visto muita dor, mas naquele momento, ao presenciar essa cena, também sentiu um vislumbre de luz surgir na vida de Ana. Nesse instante, Mariana entrou no quarto. Os olhos ainda vermelhos pelas lágrimas, mas o rosto havia mudado. Ela não era mais só uma menina inocente, era uma jovem corajosa que havia lutado para reunir sua família. Ela correu até a cama e abraçou a mãe. Mamãe, me desculpa por ter te deixado preocupada. Mas eu cumpri minha promessa. Encontrei o Raul, e juntos salvamos o bebê. Ana abraçou com força, a voz embargada. Minha filha, eu tenho tanto orgulho de você.
Nunca pensei que conseguiria fazer isso, mas você salvou sua mãe e seu irmão. Martina assentiu, e então olhou para Raul, que estava em pé ali perto, o olhar aquecido. Raul estivera com elas desde o primeiro instante. Nunca se afastou nem por um segundo. Raul se aproximou do leito, olhando para Mariana com ternura e orgulho. Ele não disse nada, mas não precisava. Seu olhar dizia tudo. Ele havia os guiado pela noite mais escura de suas vidas. E com ele por perto, tudo podia mudar. Raul, muito obrigada, Ana, disse com dificuldade, tentando se levantar mesmo ainda fraca. Não precisa agradecer, Ana. Eu só fiz o que um amigo deve fazer, respondeu Raul, com a voz serena. Na delegacia, Carlos Santos estava com a cabeça baixa sobre a mesa. Já algemado, ele havia sido conduzido até lá após sua prisão na mata de Macapá. A polícia revistou todo o veículo e encontrou documentos falsos, inclusive cartões de visita com identidades forjadas. O comissário Almeida e um policial o observavam em silêncio. Carlos levantou a cabeça, encarou Almeida e apertou os lábios. Eu não vou me calar. Vocês vão pagar por me prenderem. Tenho dinheiro e influência suficientes para destruir vocês. Almeida não alterou a expressão. Apenas respondeu. Você tem dinheiro, mas hoje cometeu algo imperdoável. Pode comprar quase tudo, menos justiça. Carlos soltou um riso cínico, mas os olhos estavam cheios de raiva. Vocês não entendem nada. Tudo isso foi um teatro. Eu estarei fora da cadeia em uma semana. E, quando isso acontecer, vocês não vão conseguir me parar. Almeida não respondeu. Apenas virou-se para o policial. Leve-o. Ele não merece mais estar aqui. Raul voltou a se reunir com a família de Ana após a prisão de Carlos. Sentia que parte do trabalho estava cumprida. Mas sabia que, apesar de tudo, ainda haveria desafios. No entanto, agora, eles não precisariam mais enfrentar um monstro. No hospital, Ana olhou para seu filho e disse a Mariana. Vamos recomeçar, minha filha. A vida pode ser dura, mas pelo menos agora, estaremos juntas. Martina assentiu e sorriu. Sabia que, acontecesse o que acontecesse, nada mais separaria sua família. E ela protegeria o irmão como a mãe sempre a protegeu. Raul permanecia ao lado, sem interromper aquele instante de calor familiar. Apenas estava ali, silenciosamente, como um amigo que ajudou quem ama a atravessar a escuridão mais profunda. Na delegacia, Carlos ainda estava detido. Almeida se sentou de frente para ele, com um olhar frio. Pode me dizer por que fez isso com eles? Por que destruir a vida dos outros por um pouco de poder? Carlos sorriu de lado. Eu só fiz o que achava certo. Pessoas como vocês sempre podem ser manipuladas. É por isso que eu sempre venço. Almeida não respondeu. Virou-se para o policial. Leve-o. Ele não merece nem o tempo que estamos perdendo aqui. Raul voltou para a família de Ana depois que a justiça começou a agir contra Carlos. Ele sentia que uma parte havia sido concluída. Mas sabia que a estrada ainda seria longa. A diferença agora era que eles não estavam mais sozinhos. No hospital, Ana olhou para o filho e disse a Mariana. Vamos começar de novo, filha. A vida pode ser difícil, mas pelo menos agora temos uma outra. Martina assentiu, sorrindo. Sabia que, não importa o que viesse, sua família jamais seria separada novamente. Essa história reforça que a justiça pode prevalecer, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Ela mostra o poder da coragem, do amor familiar e da união. Quando cada um luta por quem ama, mesmo contra a injustiça e a violência, é possível reencontrar esperança e reconstruir o que parecia perdido. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.